Um dos programas mais respeitados de parcerias público-privadas do Brasil é certamente o Programa Baiano. Foi um dos pioneiros em diversos projetos de PPPs e concessões que hoje são modelos para serem replicados Brasil afora. E a nossa conversa de hoje é com Camila Guiar, que foi coordenadora da Secretaria Executiva de PPPs, ligada à Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia. A Camila atualmente é diretora de operações da Bahia Invest. A Bahia Invest é a empresa que é responsável por realizar a estruturação e implantação de projetos de infraestrutura no estado da Bahia. Desde 2017, a Bahia Invest já participou da estruturação de projetos que perfazem 11 bilhões em novos investimentos para o estado da Bahia, dentre eles o da FIOL, o da Ponte Salvador-Itaparica e também o do VLT do Subúrbio. Esses projetos já foram concluídos, já saíram, enfim, da nossa carteira. E temos hoje mais 8 projetos em estruturação, os quais nós vamos lançar em consulta pública ou em licitação até o final deste ano. Também a Bahia Invest está modelando um fundo de investimento imobiliário, avaliando a possibilidade de constituir garantias a partir deste instrumento, das cotas, das receitas geradas a partir da exploração ou da venda desses ativos imobiliários. Sinto que a gente ainda precisa, do ponto de vista da gestão pública, amadurecer, sobretudo na perspectiva de estabelecer planejamentos de longo prazo. Nós ainda temos um planejamento muito amarrado aos ciclos de governo e isso nos impede, às vezes, de ter uma visão mais estratégica, desenvolvimentista de longo prazo. Essas últimas rodadas de concessão rodoviária, elas têm nos mostrado isso, que é possível, sim, criar outros mecanismos que assegurem trazer para o projeto players robustos, né, que venham cumprir com todas as obrigações contratuais, mas acho que ainda precisamos muito contar com o apoio desses bancos públicos, né? Ainda para a gente é um desafio a ser vencido. O nosso episódio de hoje é muito esperado por mim. Uma pessoa por quem eu tenho absolutamente carinho e que foi aí muito próxima na minha trajetória na infraestrutura, que é a minha querida amiga Camila, que hoje é diretora de operações da Bahia Invest e já trabalha com infraestrutura há muito tempo, me ensinou muito e continua me ensinando. E eu queria te agradecer, Cami, por estar aqui hoje virtualmente, embora a gente quisesse e tentamos muito, né, fazer isso presencialmente, mas eu te agradeço pela sua disponibilidade, ainda mais no dia de hoje, um dia tão especial, né, que é véspera de São João, e você aqui me prestigiando, enfim, me honrando com a sua presença. Muito obrigada, viu? Eu é que lhe agradeço, Isa. Assim, é um prazer enorme estar no InfraCast com vocês, poder falar para os ouvintes, este público tão qualificado, e para um podcast que é um podcast especializado, o primeiro e mais conhecido podcast em infraestrutura do Brasil. Para mim é uma honra poder estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que a Bahia está fazendo. Muito obrigada. Eu que te agradeço, querida. Muito obrigada pelos elogios e pelas palavras. Eu queria começar esse nosso bate-papo com você me contando um pouquinho do que é e do que faz a Bahia Invest e como surgiu a necessidade de se ter uma empresa como essa que hoje já tem aí quase 5 anos, né, de existência. Isso, eu queria dar um passinho atrás, né, na história da condução, né, das PPPs e concessões pelo Estado da Bahia. O Estado da Bahia é um dos precursores em PPPs no Brasil e é muito importante falar isso, é um motivo de orgulho muito grande para nós. Foi um dos primeiros estados a editar sua própria lei de PPPs em 2004, foi um dos primeiros a celebrar um contrato de PPP no final de 2006, uma PPP administrativa na área de saneamento, e nós temos novidades nesse segmento por aí, vou falar um pouquinho disso mais adiante. Somos o segundo estado em número de contratos de PPP celebrados, no total de 9 PPPs em execução, atrás apenas do estado de São Paulo, né? E essas 9 PPPs juntas, elas representam um CAPEX superior a 15 bilhões de investimentos para o estado da Bahia em valores históricos. Também neste período, nós investimos mais de 135 milhões de reais
na estruturação de projetos, contratação de consultorias, enfim. E é importante lembrar que o estado da Bahia ocupa apenas o 7º lugar, né, do PIB nacional. Então, para nós, esta marca, esse destaque de 2º lugar em termos de volume e carteira de projetos é para nós muito significativa. Demonstra que a gente tem uma carteira arrojada, a despeito de não ter uma economia assim tão significativa em razão de outros entes federativos que possuem mais capacidade, vamos dizer assim, econômica do que nós. Foi na Bahia também que nasceu a Rede Intergovernamental de PPPs, a Rede PPP. Ela foi criada em 2014, uma conjunção de várias unidades de PPPs que se juntou e deu força a este movimento. Hoje a Rede PPP ela está sendo liderada por Viane Moura, do Piauí, enfim, que é uma querida de todos nós, uma pessoa muito competente. Eu acho que essa nova gestão vai dar uma outra dimensão à rede. Participamos também da constituição e da construção do primeiro MBA de PPPs e concessões do Brasil, junto com a FESP, e a Bahia vem desde então, desde 2006, investindo fortemente na capacitação, né, dos seus servidores e na formação de pessoal. Então, isso também é muito importante, isso demonstra o compromisso do Estado com as PPPs, um forte compromisso na perspectiva institucional. Foram mais de 50 servidores, incluindo procuradores, auditores internos, auditores externos capacitados nos últimos anos para lidar com esse instrumento que não é um instrumento fácil, né? Tem muito conhecimento, muito valor agregado, muita expertise. Você tem que ter realmente uma equipe dedicada e formada com capacidade de lidar com as dificuldades, né, e com as especificidades da estruturação desse tipo de projeto. E nessa conjuntura, né, de fortalecimento do ambiente institucional nasce, então, a Bahia Invest, uma empresa que ela foi criada, é uma gestora de ativos, né, e ela foi criada para, dentre um dos papéis institucionais, foi o de apoiar tanto a unidade de PPP quanto a PGE na estruturação de PPPs e concessões, dado que a gente tem uma carteira que vem cada vez mais crescente e se fortalecendo. Então, a gente passou a ter que também expandir esse quadro, e a ideia de constituição de uma empresa, ela veio também a calhar, porque a gente conseguiu, a partir dessa estrutura, não só atribuir a ela o papel de um escritório de projetos para modelar PPPs e concessões, mas também conferir a ela outras atribuições, como estruturação de fundos de investimento, de fundos garantidores que são tão necessários às PPPs e concessões, securitização de ativos e também avaliação de participações acionárias, por exemplo. Então, a Bahia Invest tem uma gama, né, uma área de atuação muito mais abrangente, mas, vamos dizer assim, o seu core, sua principal atividade hoje reside na estruturação de PPPs e concessões ao lado desses outros órgãos que eu mencionei, a unidade PPP e a PGE. Foi bom você ter falado, Ká, porque, inclusive, assim, eu sou super entusiasta do programa baiano de PPP. Estava até comentando com outros entrevistados meus sobre como existe uma competição positiva, e é difícil a gente ter um vencedor mesmo, sobre quem foi o primeiro estado a estruturar uma PPP, né? Sempre falam, quem é mineiro fala que é Minas, quem é paulista fala que é São Paulo, e quem é nordestino, e eu posso me incluir nessa categoria, fala, não, peraí que a Bahia estava no páreo, e foi tudo bem concomitante. Então eu adorei que você contou essa história, porque realmente a gente não poderia deixar ela nos bastidores. Foi ótimo você ter trazido aqui à tona. E fora isso, realmente, a Bahia ela tem um protagonismo tanto no Nordeste quanto no Brasil, com projetos que são absolutamente premiados, reconhecidos, replicados Brasil afora. Isso não poderia ter sido deixado desapercebido. Muito obrigada por ter trazido isso, querida. E você falou aqui da Bahia Invest, que é realmente uma estrutura muito interessante. Eu acho que é importante mesmo ter esse braço estruturador, né, em conjunto com um arranjo, um arcabouço institucional que viabiliza bons projetos e que pensa na estruturação financeira também, né? Eu acho que é importante também a gente ter projetos que são financiáveis, projetos que são sustentáveis, projetos que são bem
aceitos aí também pelo mercado, e eu sei que vocês têm um papel muito relevante nisso. Vamos falar sobre a estruturação de projetos para depois falar sobre parcerias estratégicas, sobre estruturação de garantias e tudo isso que vocês têm feito aí com muito primor. Me conta hoje como que está essa estruturação do pipeline de projetos aí da Bahia. Tem muita coisa boa por vir, não é, Ká? Desde 2017, a Bahia Invest já participou da estruturação de projetos que perfazem 11 bilhões em novos investimentos para o estado da Bahia, dentre eles o da FIOL, né, uma parceria com o governo federal, o da Ponte Salvador-Itaparica e também o do VLT do Subúrbio. Esses projetos já foram concluídos, já saíram, enfim, da nossa carteira. E temos hoje mais 8 projetos em estruturação, os quais nós vamos lançar em consulta pública ou em licitação até o final deste ano. Então, é uma carteira robusta. Esses 8 projetos representam cerca de 3 bilhões em novos investimentos para o Estado. Ele é muito eclético, né? São projetos, eu vou falar aqui cada um deles, mas são projetos muito diversos. A gente vai desde o setor hoteleiro, a saneamento, a aeroporto, enfim. O que nos demanda também conhecer um pouquinho de cada setor, enfim, tentar entender como é a estruturação em cada uma dessas áreas que tem as suas diversidades, até as nomenclaturas são bastante diferentes, bastante diversas. A Bahia Invest, ela detém, vamos dizer assim, a competência essencialmente de fazer o gerenciamento desses projetos, ou seja, acompanhar ele desde os seus estudos iniciais até a licitação e com foco na modelagem econômico-financeira. Esse é o nosso know-how, fazer a avaliação dessas modelagens econômico-financeiras. Em seguida, o projeto ele vai para a unidade PPP para fazer as avaliações, validações, críticas, inclusive sobre a perspectiva fiscal, e a PGE que nos auxilia, né, na modelagem jurídica, enfim, na validação dos aspectos jurídicos de todo o projeto. Vou falar um pouquinho agora de cada um desses 8 projetos, né, que eu destaquei aqui para a gente, que são os nossos projetos mais próximos, né, que vão sair aí dentro dos próximos meses. Temos uma concessão aeroportuária, que é a concessão do Aeroporto Internacional Costa do Descobrimento. Ele é um projeto que consiste na operação do atual aeroporto de Porto Seguro. Lá já existe um aeroporto em Porto Seguro, né, e a nova concessionária ela vai operar este novo aeroporto enquanto constrói, nos próximos 5 anos, o novo aeroporto agora de caráter internacional, com porte internacional. O CAPEX previsto de investimento para os primeiros 5 anos dessa concessão é de R$1 bilhão, né? E é importante lembrar também que o atual aeroporto de Porto Seguro, ele já é o terceiro do Nordeste em movimentação de passageiros, né? Incrível, Caramba. acho que as pessoas não têm essa dimensão do que é Porto Seguro. Ele fica atrás apenas de Salvador e de Recife, por isso que a gente está fazendo todo esse investimento para expandi-lo e transformá-lo num aeroporto internacional de porte internacional. Merece, né, Ká? Merece. E também, bom, agora, diante dos efeitos do Covid, né, a nossa perspectiva também é de, vamos dizer assim, uma maior demanda pelos voos internos. Então, isso também está sendo avaliado e considerado na modelagem, é um aspecto positivo também para este projeto. Temos também a concessão da Central de Abastecimento, a CEASA de Salvador. Existem alguns outros projetos no Brasil também nesse sentido, sendo modelados pelo BNDES, outros entes federativos. Né? As CEASAs são equipamentos velhos que remontam à década de 70, que carecem muito de investimento, e o nosso projeto ele consiste na operação e requalificação da nossa CEASA, com um CAPEX estimado de R$170 milhões. É um projeto que visa requalificar toda a CEASA, atraindo inclusive serviços que agreguem valor à cadeia logística e o abastecimento alimentar de toda a região metropolitana de Salvador. Hoje a nossa CEASA ela ocupa o 10º lugar no ranking nacional de CEASAs, e o nosso objetivo é que nos primeiros anos de concessão a gente já suba, né, para a posição de pelo menos 7º lugar neste ranking nacional. Então é um dos nossos desafios também, e a gente entende que a Bahia, em função da sua posição estratégica da CEASA, de características como renda e população, a gente tem sim amplas condições de, melhorando a infraestrutura, transformar a CEASA num polo muito mais potente do que o que ele é hoje. Temos um projeto
também de PPP patrocinada, e esse vamos dizer, essa nossa grande inovação, é o projeto do nosso coração, que é uma PPP patrocinada de saneamento de Feira de Santana e região. É um projeto inovador, a primeira PPP patrocinada na área de saneamento. Nós temos concessões, nós temos PPPs administrativas e nós estamos modelando agora este projeto por meio de uma PPP patrocinada. Ela visa conceder à iniciativa privada os serviços de distribuição de água, gestão comercial, coleta, tratamento de esgoto, remanescendo apenas para a Embasa os serviços de captação, adução, tratamento de água e reservação. Então, uma parte da água vai ficar com a Embasa, basicamente captação e tratamento, né? E aí, daí por diante a distribuição, a cobrança e toda a parte, toda a cadeia de esgotamento vai ficar com esse parceiro privado. São 20 municípios beneficiados, mais de 900 mil habitantes que serão contemplados com essa concessão. Ela tem um CAPEX de 1,5 bilhão, tanto em água quanto esgoto. Como eu disse, é uma PPP pioneira, né, porque é uma PPP patrocinada. Nós estamos modelando nessa perspectiva, que é bem diferente dos contratos que a gente já tem firmado, e também esse projeto ele tem uma característica de ser um projeto pioneiro para o estado da Bahia, né, que temos mais 19 micro-regiões, incluindo a região metropolitana de Salvador, que também precisa ser reestruturado o modelo de operação, né, de água, de saneamento como um todo, de acordo com as novas metas estabelecidas no novo marco. Um outro projeto também que nós temos em carteira é a concessão de parques urbanos e naturais, que é um projeto assim que eu adoro. Serão concedidos ao todo 5 parques. São 2 parques naturais, o Sete Passagens, na Chapada, e o Serra do Conduru, no litoral sul do estado. Nós temos mais 3 parques urbanos, né, que é o Parque Zoobotânico, o Parque de Pituaçu e o Parque São Bartolomeu, todos 3 localizados no município de Salvador. É um projeto estruturado em parceria com o BNDES, está sendo assim muito bom trabalhar junto com o banco nesse projeto, de fato. Inclusive metodologicamente nos abre uma outra dimensão, enfim, traz para nós aprendizados também que são importantes no âmbito da estruturação e da condução dos projetos. Esses 5 projetos eles têm um CAPEX total, né, estimado em 180 milhões, que visa a revitalização desses equipamentos, gerar maior sustentabilidade na gestão e operação desses ativos ambientais, que é tão importante para nós, assim como fomentar o turismo e o lazer. Os parques urbanos de Salvador, eles de fato eles precisam ser revitalizados, né, para que a gente possa frequentar cada vez mais, enfim, usufruir desses espaços que são lindos, mas que precisam realmente de investimentos e que por vezes o Estado não tem essa capacidade, né, financeira, especialmente no momento que a gente está vivendo agora. Temos também um projeto de concessão de uso do Palácio Rio Branco. Como eu disse, a gente tem projetos aqui do setor hoteleiro, a parque, a saneamento, a aeroporto. A concessão de uso do Palácio Rio Branco é um projeto para a implantação de um empreendimento hoteleiro de alto padrão, com CAPEX de 20 milhões, sendo 8 milhões destinados ao restauro deste equipamento. É um prédio belíssimo, onde funcionou o Palácio do Governador há anos atrás. É um equipamento histórico e tombado. Então, essa é uma ação que visa assegurar a manutenção deste equipamento, deste prédio, fomentar o turismo também, né? E também, mais importante de tudo que eu já falei, é que ele compõe também um conjunto de ações que visam a revitalização do Centro Histórico de Salvador. Tanto o Estado quanto o município, eles têm ações muito fortes nessa perspectiva de revitalizar o centro histórico, e este projeto ele é um desses componentes. Temos concessão de marinas, né, são 4 marinas que serão licitadas em 2 lotes. Os investimentos dessas marinas já foram feitos maciçamente pelo governo estadual, né, o governo investiu muito na requalificação desses equipamentos, e hoje o objetivo é transferir para a iniciativa privada a operação e manutenção e um CAPEX residual com foco no desenvolvimento do turismo náutico na Baía de Todos os Santos. Existe uma demanda muito grande por marinas, existe
filas de espera por vagas de mais de um ano. Então, nossa ação visa exatamente melhorar esse ambiente e fortalecer o turismo na Baía de Todos os Santos. Temos ainda mais 2 projetos: a concessão do mercado do Rio Vermelho, que é um mercado varejista guardado as devidas proporções, como se fosse um mercado municipal de São Paulo. É um projeto de concessão de uso também, que visa transferir à concessionária a requalificação e a exploração do mercado, que é uma referência em Salvador em comércio de alimentos, bebidas, comidas típicas, artesanato, né, muito frequentado por baianos e também por turistas. O CAPEX desse projeto está estimado em 17 milhões de reais. E, por fim, nós estamos agora remodelando a PPP do Hospital Metropolitano, que é uma PPP Bata Branca, né? Ela foi à licitação agora no mês de junho. A licitação ela deu deserta, e aí agora nós estamos nessa fase interna de reavaliação do projeto, entender o que é que foi que deu errado, enfim, de que forma a gente pode melhorar a atratividade desse projeto, e essa é a etapa que nós nos encontramos hoje. Mas também pretendemos lançar muito em breve uma nova consulta pública, incorporando na consulta pública uma etapa de sondagem de mercado para que a gente possa fazer uma escuta mais ativa desses players, desses interessados no projeto, que foram muitos. Nós tivemos muitas perguntas, muitos questionamentos, tanto durante a consulta pública quanto durante a licitação. De fato, o que nos remanesce é uma necessidade de reavaliação para a equalização, né, desse projeto, que tem um CAPEX de 90 milhões de reais, a segunda PPP hospitalar Bata Branca do Brasil, né? Nós já temos, a Bahia tem a primeira PPP Bata Branca, que é o Hospital do Subúrbio, e agora nós estamos indo para a segunda PPP Bata Branca do país, que é o Hospital Metropolitano, que tem cerca de 330 leitos, né, na sua operação plena, e depois de um ano e meio, né, de operação, com um pouco mais de 260 leitos. E também um hospital, de grande complexidade, é um equipamento diferenciado também no Serviço de Saúde da Bahia. Caramba, é muita coisa, Cami. E você sabe, uma das questões que eu fui pensando, enquanto eu estava até me preparando para fazer essa entrevista contigo, era justamente sobre esse último ponto que você falou aqui. A Bahia, ela é pioneira em fazer concessões administrativas de equipamentos hospitalares, incluindo também na concessão os serviços assistenciais, serviços médicos e de enfermagem, e não somente os de bata cinza, que são aqueles de administração, né, e zeladoria, enfim, da infraestrutura. Conta pra gente, porque eu acho que esse é um tema tão relevante, assim, em especial quando a gente fala de parcerias sociais, né? A gente se depara com questões que fazem com que a gente opte por não interferir, entre aspas, na forma como estes serviços são prestados, né? Com concursos públicos para, no caso da saúde, contratação de médicos, no caso da educação, contratação do corpo docente, enfim. E a gente pode pegar aqui outros tantos exemplos, né? E você, eu sei, tem aí uma presença muito fundamental também no grupo do InfraWomen Brasil de projetos de infraestrutura social. Conta pra gente um pouquinho sobre todos esses projetos, a conformação, os desafios de se fazer projetos de infraestrutura social, mas em especial também essa coragem da Bahia de enfrentar esse que é visto como um tabu no nosso setor, né, de você fazer também a concessão dos serviços core, né, que geralmente, enfim, tem aí mais resistência. Me conta um pouquinho. Eu costumo dizer que as PPPs sociais são projetos de pouca infra e muito social. E isso traz desafios adicionais na estruturação desse projeto. O Estado da Bahia tem hoje, né, tem 3 projetos de PPP na área de saúde rodando. A PPP do Hospital do Subúrbio, que é uma PPP Bata Branca. Nós temos uma PPP Bata Cinza, né, que é a PPP do Hospital Couto Maia. E nós temos a PPP de diagnóstico por imagem, que são unidades de diagnóstico por imagem montadas, né, estruturadas em unidades públicas de saúde, em hospitais da rede própria de saúde. Então, é como se fosse um setor
que foi dedicado à iniciativa privada, explorado pela iniciativa privada e segregado daquele corpo, né, maior que é o hospital como um todo. A nossa experiência, e assim, a Bahia ela é procurada por entes federativos, todos, municípios, estados, União, inclusive pessoas de outros países, né, vêm nos visitar para entender um pouco da modelagem, o que é que nos levou a fazer uma PPP Bata Branca, enfim, quais são as dificuldades, as peculiaridades nessa estruturação. Quando a gente está estruturando um projeto desse, uma PPP, a primeira pergunta que a gente se faz é: quais são os problemas públicos que eu preciso resolver através daquele meu projeto? E estes problemas, eles, via de regra, também perpassam pela contratação de pessoal. Hoje, muitos estados estão assim muito próximos do seu limite de responsabilidade fiscal, de gastos com pessoal e etc. Então, implantar novos equipamentos de saúde requer ou você fazer uma transferência da gestão para OSs, ou incorporar isso dentro de contratos de PPP, uma vez que é muito representativo o custo, né, o gasto com pessoal em projetos em hospitais. Eles representam quase 60% do custeio de uma unidade hospitalar. E, de fato, nós estamos assim bastante apertados nos nossos compromissos com gasto e contratação de pessoal, não temos concurso já há bastante tempo, etc. Então, quando a gente faz essa primeira pergunta, né, a si mesmo, ou em diálogo com outros entes federativos, eles falam: não, eu queria transferir para a iniciativa privada tudo. Eu não tenho médicos no meu quadro, enfim, tenho dificuldade também para isso. Mas aí depois a gente percebe, né, nas conversas posteriores, que esses contratos, esses projetos, na verdade, eles vão sofrendo recortes para se acomodar, não só na perspectiva de mercado, ou seja, ser um projeto mais bem acolhido pelo mercado, né? O mercado, ele costuma, inclusive, dizer: não, PPP, Bata Branca não é nem PPP, é um outro negócio, uma outra história. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele transforma esses projetos de PPP Bata Branca, eles têm uma relação OPEX muito mais significativa, muito mais representativa do que o CAPEX, e a metodologia consagrada para avaliação de viabilidade desses projetos é por meio da fixação da TI real do projeto, que remunera os investimentos, ou seja, aquilo que é diferido, financiado pelo privado no longo prazo, e que por si só em projetos de OPEX, né, intensivos em OPEX, a TI ela por si só ela não consegue capturar todas as nuances e retornos adequados para esse tipo de empreendimento. E os riscos envolvidos também de você estar prestando um serviço ali de cunho social, enfim, que tem uma repercussão e uma projeção muito importante. Então, modelar PPPs de saúde é um desafio, e modelar PPPs de saúde Bata Branca é um desafio maior ainda. Eu penso que este é um projeto que atende de fato às demandas públicas, às nossas necessidades, porque a gente precisa e tem ganhos enormes de eficiência. Nós temos os dois modelos, nós temos a PPP Bata Cinza e temos a PPP Bata Branca, e nós conseguimos perceber que há uma, vamos dizer assim, replicação de estruturas, uma duplicidade quando você trata de uma PPP Bata Cinza, dificuldades nessa convivência, nesse compartilhamento de espaços, dificuldade na gestão, né, de pessoas que eventualmente não estão ligadas ao seu quadro, mas que impactam no seu serviço. Então, não é uma discussão simples, a discussão de uma PPP Bata Cinza. Quando nós modelamos o Couto Maia, nós identificamos de forma muito consistente isso. Então, decidimos agora, quando fomos modelar o Metropolitano, em repetir o modelo da PPP Bata Branca, que é justamente esse projeto com um OPEX muito elevado, e agregado a isso, foi também um projeto cuja a infraestrutura, né, a maior parte dos investimentos também já tinham sido realizados pelo Estado, né? O que afeta ainda mais, reduz ainda mais a remuneração do privado, que está atrelado a esse volume de investimento financiado, né? Se você diminuir esse volume de investimento financiado, tem uma quantidade de OPEX muito mais relevante, tudo isso vai
implicando na remuneração daquele parceiro privado, nos retornos, né, esperados por aquele parceiro privado. O que a gente pode notar é que, para nós, enfim, uma licitação deserta é um indicador claro de que há um descompasso na relação risco-retorno. Então, estamos trabalhando fortemente nisso, na identificação desses gaps, o que é que a gente precisa rever. Estamos reavaliando os riscos operacionais, a complexidade dos serviços que estão impostos ali naquela PP, os indicadores de desempenho, os prazos, reavaliando os retornos projetados para o projeto, ou seja, o OPEX, né, que no caso de um projeto de PPP Bata Branca, ele chega a representar cerca de 90% da remuneração. Então, se você eventualmente não calibrou bem esse OPEX, ele tem um impacto muito grande nesse projeto. Não podemos dizer que não houve interessados, né, por uma ausência de players disponíveis, aptos, com interesse no projeto, porque isso foi demonstrado para a gente ao longo da consulta pública, ao longo de todas as discussões que nós fizemos até a licitação. Então, há uma viabilidade comercial, de fato, talvez a gente tenha equalizado mal a relação risco-retorno, e é o que a gente está agora dentro de casa, né, reavaliando, reestudando, e nessa nova forma em que nós vamos estabelecer a consulta pública, nós esperamos ampliar esse diálogo, fazer uma escuta mais ativa, para de fato entender se a gente agora está com um projeto que atenda não só as demandas, né, os interesses públicos, que gere valor público, mas também que tenha um apetite aí do mercado para essa nova concessão que nós estamos remodelando. Não é fácil, não é um projeto trivial. Se fosse, teríamos inúmeras PPPs Bata Branca no Brasil e no mundo, né? Também no mundo não é tão comum. Então, estamos na luta, né? Na luta de gerar valor público, trazer o melhor para a eficiência da operação, o melhor para a população, na assistência à população, mas que também seja acolhido pelo mercado, um projeto que seja acolhido pelo mercado e recebido pelo mercado. E ainda aqui na pauta dos projetos sociais, um que me interessa muito, você deve saber, é esse de Feira de Santana, de saneamento, até mesmo na mesma provocação, né? Eu acho que existe um relacionamento importante que é feito com a Embasa, mas depois do novo marco e também, enfim, em função de discussões recentes e mesmo modelos que foram se consolidando, né, até para regionalização, a gente consegue aí reconhecer algum protagonismo para os municípios também, né, nesse relacionamento no que diz respeito ao saneamento. E vocês, né, como Estado, têm aí também uma participação importante na gestão associada desses serviços, que é feito, historicamente foram feitos pela empresa estadual, no caso de vocês, a Embasa, e agora uma repaginação desse contexto aí para a feira. E eu estou muito entusiasmada para saber como é que está sendo a equação aí, porque realmente é inusitado, eu acho bacana até, uma concessão patrocinada, né? Parte com recursos do Estado, e aí queria que você nos contasse um pouquinho sobre essa estruturação, e parte com recursos de tarifa paga pelos usuários desse serviço, e mesmo com a relação aí com a Embasa. Me conta mais. A Embasa, neste projeto de feira em específico, ela tem todos os contratos, né, que foram renovados a tempo, né, então estão de acordo com o novo marco. Ela tem as concessões, são dela, né, para que ela possa fazer, então, esse tipo de contratação. Entendemos pela PPP patrocinada porque a gente traz alavancas de valor que são importantes para a iniciativa privada, ela que vai fazer a cobrança e a arrecadação, que vai ficar, vamos dizer assim, no escrow account, é quase uma espécie de clearing, né? As tarifas públicas serão arrecadadas e o contrato, ele vai ter as suas tarifas técnicas, né? Então, tem uma diferença entre a tarifa pública e a tarifa técnica. A tarifa técnica vai ser aquela que vai ser regulada pelo contrato, estabelecidas as suas formas de reajustes, enfim, né, uma regulação contratual típica. E as tarifas públicas, elas serão
reajustadas, enfim, reguladas pela AGESA, que é a nossa agência de água e saneamento. Então, esse projeto ele propicia para o setor privado não só essa possibilidade, né, de fazer a arrecadação, ter a preferência, vamos dizer assim, no saque, né, da remuneração da sua tarifa técnica, e também mitiga o risco regulatório. Na hipótese de reajustamentos descasados, atrasados, enfim, quem sofrerá em primeira medida com isso será a empresa de saneamento, porque a concessionária ela terá uma preferência no recebimento das suas tarifas técnicas. Então, também essa foi uma forma que nós encontramos de mitigar o risco regulatório, que ainda é um terreno, né, pouco conhecido, né? As agências reguladoras são agências muito novas, enfim, tem toda uma diretriz da ANA, mas no fim do dia são as agências locais que vão regular os seus contratos, estabelecer as regras de reajuste, e a gente sabe que isso pode sofrer reveses ao longo da concessão, e no caso da PPP patrocinada, a gente está conferindo um pouco mais de conforto a esse parceiro privado na medida que a companhia está absorvendo, né, eventuais descompassos entre a atualização da tarifa pública versus o reajuste da tarifa técnica estabelecida contratualmente. Então, acho que esse também é um ganho, né, e é um atrativo adicional para o mercado privado. Eu acho que vai ser um projeto bacana, e eu acho que vai despertar bastante interesse do setor privado para essa iniciativa. E como eu disse, ele é quase que um piloto, né? A gente vai sair para a consulta pública dele agora e esperar a repercussão de mercado, enfim, de todos os stakeholders, né, que não são poucos, envolvidos no projeto de saneamento. Nós temos os municípios, nós temos associações, nós temos micro-regiões, nós temos regiões metropolitanas, no caso de Feira de Santana, também constituídas. Então, é uma gama muito grande de atores, e aí nós esperamos, a partir dessa consulta pública, fazer, né, ter esse termômetro, sentir como é que esse projeto está sendo recepcionado, e aí sim, se tudo der certo, lançar a licitação ainda até o final do ano, no início do ano que vem. Vai dar certo. Querida, eu acho que em toda a sua fala, né, você foca, e eu entendo até o motivo disso, nos riscos percebidos pelo mercado e nas formas de mitigação. Porque, lógico, esse é um ponto fundamental aí da sua atuação, e eu acho que, de fato, é importantíssimo para a sustentabilidade e sucesso dos projetos. Você sabe que a gente nunca falou aqui no Infracast sobre garantias constituídas a partir de fundo de participação de estados e municípios. E eu sei que aí na Bahia vocês têm uma estruturação emblemática de garantias utilizando também o FPE aí. Me conta um pouquinho como que isso é feito. Eu acho que é muito interessante até para o nosso público. E agora que eu me dei conta que a gente nunca falou sobre isso. O Estado da Bahia, desde a PPP do Hospital do Subúrbio, que foi celebrada em 2010, criou um mecanismo de vinculação de receitas para pagamento ordinário das contraprestações de PPP. Então, não é um instrumento de garantia, é um mecanismo de vinculação de receita para o adimplemento ordinário dessas contraprestações. Isso funciona por meio de um fluxo que é estabelecido primeiro legalmente e segundo contratualmente, em que se destina parte, hoje essa parte representa 18% do FPE, recebido pelo governo do estado. Ele é retido numa conta de titularidade da Desem Bahia, né? E essa conta é gerida pelo Banco do Brasil, que tem esse papel de trustee na gestão dessa conta. Então, esse recurso fica alocado ali nessa scroll, e ele é destinado especificamente para pagamento dos contratos de PPP. Então, a cada contrato celebrado, a concessionária celebra um termo de adesão, né, com Estado, Banco do Brasil e Desem Bahia, e nós submetemos aquele contrato a esses atores, né, em especial o Banco do Brasil, no sentido de que a gente diz, olha, esta é a contraprestação pública que nós nos comprometemos a pagar. Se nós não mandarmos uma ordem de pagamento até determinada data, você tem uma autorização prévia
a fazer esse pagamento. É importante destacar também que o Banco do Brasil é o agente, né, repassador de FPE para todos os entes federativos. Quando a União transfere o dinheiro para a gente, ele já retém nessa conta, segrega e aí destina para o pagamento das PPPs, observando uma prioridade que decorre da ordem da celebração desses contratos. Desde 2010, esse mecanismo vem funcionando perfeitamente, nós não tivemos até hoje um atraso, um dia de atraso, um inadimplemento que seja dos nossos contratos de PPP. E isso nos dá uma força muito grande no diálogo com o mercado, enfim, na venda da nossa carteira, no discurso, inclusive, com os financiadores, isso pesa bastante. Além desse mecanismo de pagamento, nós constituímos, a partir do projeto da PPP do metrô, um fundo garantidor, que é o FGBP. Este sim tem a natureza de fundo garantidor, ou seja, ele só é acionado na hipótese de inadimplemento das contraprestações mensais. Caso aquele mecanismo do FPE que nunca falhou venha a falhar, né, a concessionária ela poderá alcançar lá aquele colchão que, via de regra, é composto por 6 contraprestações públicas, né, ele pode alcançar aquele colchão ali de garantia que foi estabelecido, né, em contas segregadas, uma para cada projeto, e executar a sua garantia que também foi estabelecida por lei, por contratos, que não só disciplinam a forma, né, de manejo desses recursos, mas também de recomposição pelo Estado e, inclusive, cria fontes subsidiárias para a recomposição desse recurso. Então, se o Estado não aportar o recurso para recompor aquele colchão de 6 contraprestações na hipótese de um saque num determinado período, a Desembaía, que é também a gestora desse FGBP, ela pode se valer de recursos de um outro fundo que ela administra, que é o Fundese, e, em última hipótese, também recursos do FPE que foram legalmente destinados para esse fim. Então, esse mecanismo, ele também já foi experimentado, não em razão do inadimplemento de contraprestações, como eu disse, não houve, mas ele foi experimentado no caso dos aportes do metrô, né? Eram aportes vinculados a recursos da OGU, e esses recursos, eventualmente, eles sofriam atrasos, então a SPE ela teve que se valer da execução dessa garantia, e aí quando a gente recebia esse recurso da OGU, a gente fazia a recomposição, e também é um mecanismo que vem funcionando muito bem. Para a ponte Salvador-Itaparica, a gente criou agora o FGAP, que é um outro fundo garantidor apartado, é um compromisso de aporte muito significativo do Estado da Bahia, de 1,5 bilhão. Então a gente decidiu segregar, criar uma outra estrutura, também amparada por lei, né? Tem todo um arcabouço legal, contratual, enfim, que rege e regulamenta essa operação, mas também de forma muito similar ao FGBP, né? Caso o Estado não pague o aporte, o privado vai poder se valer daquele estoque, né, de recursos que foram lá depositados numa conta, e o governo já começou a depositar esses recursos, mesmo que o seu primeiro compromisso de pagamento do aporte ainda não tenha chegado, né? Essa data ainda está por volta, acho que a gente ainda tem uns 6 meses a 1 ano aí de prazo para fazer o primeiro pagamento do aporte, mas paulatinamente a gente já vem abastecendo essa conta para fazer face a eventuais inadimplementos por conta do Estado, e também para não deixar, vamos dizer assim, essa despesa, que é uma despesa significativa para as próximas gestões. Esse é o compromisso do governo também. Ver como a Bahia, né, e enfim, a Bahia Invest também tem, enfim, um papel muito protagonista e muito relevante em gerar uma cultura positiva de constituição de mecanismos de pagamento e mecanismos de garantias, porque se a gente falasse há 10 anos ou 5 anos que as garantias e os mecanismos de pagamento seriam estruturados a partir dos fundos, né, de participações, havia uma série de questionamentos relacionados a isso. Ah, mas é recurso tributário, não pode ser destinado a X ou Y atividade, enfim, outras tantas coisas. Isso foi até parar no Supremo Tribunal, né? E com votos aí que trouxeram até alguma confusão na sua implementação. E veja aqui como a história nos traz
um elemento importantíssimo de dizer que, olha, isso funciona muito bem, e para além disso também temos estruturas de garantias. Eu fiquei muito interessada, Cami, nisso que você nos contou, porque a gente tem, e aí, enfim, é uma provocação até para a gente discutir sobre o tema e a partir desse input que você traz. A gente tem um fascínio pelas cláusulas penais dos contratos de PPPs e concessões, né? Então, multas, juros em função do atraso, enfim. E muitas vezes a gente não percebe que 1, 2, 3, 5 dias de atraso nos pagamentos que são lastreados em fonte 1, a gente fala em São Paulo, mas na OGU, né, como você aqui mencionou, muitas vezes eles têm um trâmite específico que faz mesmo com que, se não for absolutamente, estritamente bem cuidado, e não é por desleixo, é pela dinâmica como o Tesouro funciona, é pela dinâmica como as prestações orçamentárias são organizadas, isso pode gerar um rombo enorme para a concessionária que precisa adimplir com as suas, enfim, com as suas atividades diárias para manter o serviço operante. E no caso de vocês, e eu achei isso muito bacana, a execução ela pode ser imediata, né? Então, assim, 1 dia de atraso faz com que a concessionária possa, e no caso ela inclusive fez isso, acionar o mecanismo de garantia, e depois esse colchãozinho de recursos é recomposto pelos recursos do AGU, ainda que em atraso, mas você não deixa de cumprir com a obrigação tempestivamente com a concessionária. E eu acho isso super interessante, um precedente até para a gente observar, sinceramente, porque talvez a gente tenha mesmo que despender tempo pensando sobre as garantias que possam ser acionadas automaticamente, que garantam liquidez também imediata, ao invés de ficar pensando, quer dizer, não ao invés, né, mas complementarmente aos nossos pensamentos sobre quanto de atraso, qual é a multa, qual é os juros, isso também é importante, mas vamos primeiro garantir aqui que a concessionária possa ter o recurso dela no tempo e a contento, e depois a gente se vê aqui internamente com a recomposição desse colchão para que ele sempre possa fazer frente às garantias, né, Cami? A gente teve, quando a gente desenhou essas estruturas de garantia, muito trabalho para desenhar todos os processos, os fluxos e os prazos necessários, né? Não só para a execução da garantia, mas também para efeito de recomposição. E deixamos isso também através desses instrumentos, né, dos contratos, enfim, que inclusive já fazem parte dos anexos do edital de concessão, deixamos muito claro, muito transparente para o parceiro privado qual é esse fluxo, qual é esse gap, enfim, e como isso se dá. Então, ele também entra para esse projeto consciente, né, desses processos, dessas eventuais demoras, mas que já estão, assim, metrificadas e pré-estabelecidas pelo governo. Eventualmente, em caso de não pagamento pelo Estado ou não recomposição das garantias do Estado naquele prazo estabelecido, é óbvio que isso recai para o Estado outras obrigações e também penalidades, mas isso não tem ocorrido. A gente tem trabalhado fortemente para fazer valer tudo aquilo que a gente pactuou, estabeleceu contratualmente, conferindo segurança jurídica, enfim, um ambiente de conforto institucional para os nossos investidores. Estamos fazendo também agora um projeto que para a Bahia Invest é um projeto muito importante, que é a constituição de um fundo de investimento imobiliário, né? Vamos falar. Nos ajudou muito o Mário Engler e o Bruno Correia, né, que foram entrevistados por vocês aí no Infracast. Eles, enfim, nos deram todo o apoio para entender quais os erros, os acertos, como fazer, como não fazer. Então, também a Bahia Invest está modelando um fundo de investimento imobiliário, não só na perspectiva de gerar recursos, enfim, para a viabilização de outros projetos, a partir da exploração eficiente desses ativos, que às vezes são ativos que estão lá abandonados, só gerando despesa de manutenção e etc., mas também avaliando a possibilidade de constituir garantias a partir deste instrumento, das cotas, das receitas geradas a partir da exploração ou da venda
desses ativos imobiliários. Então, essa também é um estudo, é uma modelagem que nós estamos fazendo junto com a Procuradoria do Estado para entender como esse instrumento também pode nos auxiliar na atração de investimentos e na realização, né, no pagamento, vamos dizer, de aportes, enfim, na execução direta, né, de obras de infraestrutura, quer seja ela por contratos 8666 ou PPPs e concessões, enfim. Muito bacana. Eu sou absolutamente entusiasta de formas de financiamento da infraestrutura a partir de mercado de capitais, né? Eu acho que a gente tem, e você pode me dizer isso muito melhor, mas a gente tem vivenciado, desde que a gente começou a trabalhar com infra, né, Cami, um amadurecimento tanto do mercado financeiro, e acho que isso, enfim, é representado aí por uma ressignificação do papel dos bancos de fomento e desenvolvimento, em especial o BNDES, não tão intervencionista, mas um pouco mais conferindo os incentivos necessários para que o próprio mercado possa ir se desenvolvendo e preenchendo lacunas importantes nesse financiamento, como também do desenvolvimento do mercado de capitais, né, a serviço aí do financiamento da infraestrutura. Então a gente vê fundos, todos eles, e também os fundos de investimento imobiliário, que legal que vocês estão apostando nisso, como um ativo importante para a monetização de recursos imobilizados, mas também para a diversificação do portfólio, para estratégias de desenvolvimento diferenciadas, trazendo uma gestão profissional para dentro. Isso é muito bacana. E a gente vê em âmbito nacional discussões também sobre, enfim, debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, e tudo isso vem cada vez mais sendo mais palatável ao mercado, né? Então, para além de ressignificar o papel da concessionária, né, que até então a gente tinha uma fixação na concessionária ser a construtora, e a gente começa a ver que ela pode ter uma outra roupagem, um operador, um gestor mesmo de diversas interfaces. A gente também tem ressignificado também o papel dos bancos, dos financiadores, desses terceiros que são tão protagonistas e tão importantes quanto a própria concessionária e gestora ou operadora do ativo. E nesse contexto, com certeza, a Bahia Invest também tem um protagonismo, né? Para além de alinhar a sua estruturação, o seu apoio à estruturação com aquilo que o mercado quer, com aquilo que o mercado deseja, olhos muito atentos para o que é financiável, para o que faz com que o projeto seja viável. Me conta um pouquinho dessa parte, Cami, de financiamento, que eu acho que, enfim, a gente não pode deixar de falar sobre isso também. A gente vem conversando cada vez mais com os bancos, né, bancos privados. Até poucos anos atrás, os nossos projetos eram todos calcados em linhas de financiamento BNDES, BNB, no caso do Nordeste, né, a gente ainda tem o BNB que tem linhas muito atrativas, com juros baixos e com a capacidade de financiamento muito grande. Não que tenhamos abandonado nessas vias, claro que não. Temos ainda fortes negociações e conversas com o BNB, especialmente na perspectiva de financiamento dos nossos projetos de infraestrutura, mas estamos num momento de compreender que precisamos lançar outros olhares para esse mercado de capitais, repensar, inclusive, os critérios de habilitação, né, nas licitações. São Paulo avançou bastante nisso, conseguiu contratar aí como concessionária a Pátria, por exemplo, né, que são fundos e que isso se deu, obviamente, em razão de uma flexibilização ou de uma mudança de consciência, né, do papel daquela concessionária, daquele licitante. Isso implica também no amadurecimento das equipes para entender que, olha, eu não preciso ficar exigindo atestado em obra, atestado em operação. Eu preciso de ter um player que tenha capacidade de investir. Se ele tiver essa capacidade, o resto é com ele, né? Ele contrata uma construtora, ele contrata um operador, enfim. Mas isso também requer uma mudança de mindset, que também não ocorre do dia para a noite, mas eu acho que essas últimas rodadas de concessão rodoviária, elas têm nos mostrado isso, que é possível, sim, criar outros mecanismos que assegurem trazer para o projeto players que sejam players robustos, né, que venham cumprir com todas as obrigações contratuais, que esse é o nosso
maior temor, né, o risco da seleção adversa, de você gastar fortunas num projeto, ir para uma concessão e de repente você trazer como um parceiro alguém que tenha dificuldades em implementar o projeto, gere atrasos, enfim. Mas acho que este é um caminho. De fato, o BNDES ele tem incorporado dentro das suas ações uma nova sistemática, né, de incentivos e de viabilização aos financiamentos desses projetos, mas acho que ainda precisamos muito contar com o apoio desses bancos públicos, né, em especial BNDES e Caixa, e não dá para de uma hora para outra abrir mão dessas fontes de financiamento. Então, ainda para a gente é um desafio a ser vencido. Ô, Cami, eu também não poderia deixar de te perguntar, você é uma pessoa que tem, enfim, ocupado diversos cargos importantíssimos desde o início aí do que a gente discute como PPPs e concessões no Brasil e, enfim, já vem tendo uma atuação de vários anos na Bahia para a estruturação dessa forma, assim, com tamanha robustez de um programa tão bacana, né, de PPPs e concessões. E já que a gente fala bastante aqui, né, dos riscos, de como mitigar os riscos, e você mesmo tangenciou isso quando a gente estava falando das garantias, eu queria que você comentasse um pouquinho, se você puder, claro, como que são as transições dos ciclos políticos, né? Porque eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre isso, ainda mais porque eu sei que você já trabalhou também na Fazenda, né? E, enfim, também com orçamento, e sabe o quanto pode ser representativo e difícil para um contrato assim de longo prazo conviver com as renovações dos ciclos eleitorais. E como também a dinâmica orçamentária, ela tem enfim, uma conformação que nos permite planejar somente por 4 anos, né? Quando esses contratos, eles são contratos aí de 20, 30, 40 anos. Me conta um pouquinho, assim, enfim, como você reage a essa pergunta. Bom, eu sou servidora pública concursada, né, estatutária, cedida hoje à Bainvest. Anteriormente eu estava cedida à Secretaria da Saúde, que foi quando eu tive meu primeiro contato com a PPP do Hospital do Subúrbio, em 2008. Em seguida eu fui para a unidade PPP em 2009, e aí saí da unidade PPP para assumi a direção da Bainvest, né, a diretoria de operações da Bainvest em 2016. Sinto que a gente ainda precisa, do ponto de vista da gestão pública, amadurecer, sobretudo na perspectiva de estabelecer planejamentos de longo prazo. Nós ainda temos um planejamento muito amarrado aos ciclos de governo e isso nos impede, às vezes, de ter uma visão mais estratégica, desenvolvimentista de longo prazo. A Bahia, ela está no quarto mandato, né, de uma gestão do PT, então isso tem favorecido muito, né, a estabilidade desse ambiente institucional. As pessoas que estão cuidando de PPP desde o início da gestão, elas continuam, né, Rogério saiu agora em 2021, para se aposentar, mas ele está desde o início do governo, lá em 2007, à frente da unidade PPP, e fez uma transição para a Priscila, que já fazia parte também da equipe há muitos anos com ele, então isso faz com que a gente não tenha uma perda significativa de memória. Isso é muito marcante nos governos, né? Quando você faz essas mudanças muito significativas, você acaba perdendo a memória dos projetos, você acaba perdendo todo aquele recurso e todo aquele tempo que você também investiu na formação e capacitação daquelas pessoas. Então, é quase que um recomeço, né? E um recomeço um pouco atrabalhoado, porque você precisa entender o que foi feito, você precisa dar conta do que já estava acontecendo e dar conta dos novos projetos. Nós não tivemos, graças a Deus, esse problema em virtude dessas sucessões, que começou com o governo Wagner, foi reeleito, depois o governo Rui e reeleito novamente. Então, eu acho que essa estabilidade institucional foi o que nos conferiu essa potência, né, da nossa carteira de projetos de PPPs e concessões, porque estamos hoje cada dia mais maduros nesse tipo de estruturação, nesse tipo de projeto. A Camila, que começou lá em 2009, certamente não é a mesma Camila
agora de 2021. Até porque, como eu disse, o Estado não só manteve essas pessoas nesses mesmos cargos, enfim, nessas posições estratégicas, como também investiu muito na capacitação e formação da gente. Então, isso é muito importante. Isso é importante para o diálogo com o mercado, porque também, à medida que você vai trocando as pessoas, aquele privado pensar, ai meu Deus, eu vou começar tudo de novo, né? Aquele meu diálogo que estava numa fase avançada, aquele meu pleito que já estava na fase avançada, requer agora um recomeço, porque eu estou lidando com uma nova estrutura, novas pessoas. Então, eu acho que isso tem contribuído muito para o êxito do nosso programa e o fortalecimento cada vez maior da nossa carteira. É óbvio que a nossa carteira, nos últimos anos, ela migrou muito mais para uma carteira de concessões do que uma carteira de PPPs, né? Em virtude do cenário econômico, enfim, a gente começou a olhar para projetos que desonerassem o Estado, sem perder o foco, claro, na geração de valor público para cada um desses empreendimentos. Nós não estamos transferindo para a iniciativa privada para se desfazer, vamos dizer, daquela obrigação, não. A gente tem sempre o cuidado de preservar o interesse público, gerar o máximo de valor possível e desonerar na medida do possível, e se for o caso também oferir outorga a partir da concessão desses equipamentos para a iniciativa privada. Essas, vamos dizer assim, as diretrizes que foram dadas pelo governo para a gente, e é assim que a gente vem seguindo, não só na montagem dessa carteira, na identificação desses ativos, enfim, a gente fica olhando, né, quais são essas oportunidades para apresentar de forma, vamos dizer assim, proativa e mais eficiente ao governo potenciais de exploração desses ativos que eventualmente estão hoje sob a guarda e a tutela do Estado. Muito interessante, Cami. Olha, não é uma apologia a um governo ou outro, nem tampouco uma apologia a que não haja transições dos ciclos. Acho que talvez a gente possa até repensar o nosso sistema eleitoral, mas acho interessante que haja aí uma renovação. Mas veja que interessante, Cami, na Bahia, um estado absolutamente pujante no que diz respeito a PPPs e concessões, e em São Paulo, que, como você mesmo disse, né, é o primeiro no ranking aí de quantidade de projetos de PPPs e acho que de concessões também, são estados que tiveram uma sucessão de mesmos governos, né? Então, em São Paulo a gente teve uma gestão PSDB também por muitos anos até hoje, Bahia uma gestão PT também por muitos anos até hoje, e são estados que mantiveram o seu programa de PPPs aí sem grandes solavancos, né? Sem grandes intercorrências. Se a gente compara com outros estados do Brasil, isso é algo a se observar. De novo, sem apologias, né? Sem, enfim, um juízo meritório, né? Um juízo, enfim, específico aqui de valor sobre um ou outro modelo, mas é algo realmente posto para a gente continuar observando. Minha querida, eu amei a sua entrevista. Eu amei te ver aqui. A gente já está ensaiando isso há tanto tempo. Em breve a gente vai poder se dar um abraço. Eu vou cantar com você a musiquinha de São João, aquela do balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo. Depois você canta para mim, porque você merece todas as músicas. Obrigada. E a gente vai se encontrar muito em breve, eu tenho certeza disso, assim que for possível. Muito, muito obrigada. Eu estou absolutamente honrada, emocionada mesmo com a sua presença, porque a gente, quando se encontra, revive tantas coisas boas que a gente já passou juntas, né? E eu continuo aprendendo com você sempre. Muito, muito obrigada por ter, enfim, se dedicado tanto para esse momento. Obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Quero lhe dizer que sou sua fã, assisto todos os seus podcasts, não perco uma oportunidade. Na verdade, eu sou aquela pessoa vidrada e que vivo de infraestrutura, né? Praticamente não existe mais nada, além da minha maternidade, é claro, do que viver de infraestrutura. Então, eu consumo muita informação, consumo muita notícia, e o InfraCast, de fato, ele traz informações importantes, de qualidade, pessoas que têm opiniões que agregam muito valor no nosso dia a dia, enfim. Obrigada, é um prazer estar aqui com você
e estarei sempre, tantas e quantas vezes você me convidar. Ai, querida. Pronto, já está feito. Milhões de convites. Venha sempre. Obrigada por tudo, Cami. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho e por essa entrevista. Amei, amei.